pessoal, hoje de forma super especial estou tendo a honra de apresentar esse programa Ponto G e falar do Diabo Veste Prada com nada mais, nada menos do que a empresária e estilista Ana Carla Barbosa. Ana, que satisfação tê-la aqui no estúdio. Ai, Ale, o prazer é todo meu. Estou de volta, já vim aqui algumas vezes e hoje vamos falar sobre esse filme que está sendo um marco aí para o pessoal apaixonado com moda, com jornalismo, e fico honrada com o convite para vir fazer essa análise sobre esse filme. Gente, é um momento, inclusive, muito especial, porque Ana tem o Damacá em cena e linkado com Honda, que fez maior sucesso e continuará fazendo com certeza, porque é um momento assim super emblemático e enigmático, que mexe com corações de muitas pessoas. Eu, pelo menos, adoro ter esse bate-papo com a Ana, esse momento assim que a gente fala desse universo que a gente gosta tanto, né, Ana? Mas para brilhantar nesse programa de hoje, a gente veio trazer para você essa abordagem que é o Diabo Veste Prada 2. O que você achou, Ana? Então, eu fiquei honrada também com o convite de Ale. Nós fomos aí numa noite de quinta-feira assistir o filme juntas. A gente já trocava várias figurinhas, né, com os spoilers do filme, e foi muito divertido a gente ir, né, todo o evento e assistir o filme com você teve um carinho mais especial ainda, porque a Lê é uma super jornalista. Olha, E eu focada mais nesse mundo da moda, então foi, acho que uma mistura ali perfeita, né, pra gente assistir esse filme. inclusive, Ana, eu queria até relatar para o telespectador que a gente gravando os Damacá em cena lá com o nosso diretor, Rafael, a gente ficava criando esse momento, né, esperando, mas vai demorar. Chegou, vamos assistir. E esse momento foi icônico, porque as pessoas foram estilizadas, muitas delas para verem esse filme, Isso. Muitas com aquela memória do filme que foi em 2016, a primeira versão, que realmente pegou muita gente no sentido de abordagem jornalismo, moda num conceito de revista, né? Isso que mesmo. falava naquela época que a gente pegava a revista, olhava a revista e ditava aí os conceitos para a gente poder pegar as ideias, né? E tá aí como tendência. Mas voltando aqui o que a gente estava prescrito para falar aqui para vocês de casa. Ana, em 2006, qual é a recordação que você tem da primeira versão e faz esse balanço com esse versão 2? Então, eu acho que o Diabo Veste Prada, ele marcou uma geração, né? Quando o filme, o primeiro passou, né, no cinema, eu tinha o quê? Acho que menos de 15 anos. Então, foi um marco, né? Assim, ele era uma janela para esse universo que a gente quase não conhecia, né? O que se via sobre moda, alta costura, era muito o que passava em alguns filmes, passarela, para quem tinha a oportunidade de comprar as revistas. Então, assim, não existiam as redes sociais, não existia, né, o YouTube. Então, era tudo muito novo, era um espetáculo, né? Era tudo muito interessante de se ver. Então, chamou muita atenção. Eu creio que o sucesso do filme foi muito baseado nisso, porque era um mundo muito novo. E vendo hoje a segunda, a continuação do filme, O Diabo Veste Prada 2, eu acho que eles conseguiram fazer uma continuação muito bem feita, né? O roteiro foi muito bem encaixado, os personagens, eles envelheceram muito bem, continuaram, né, com a essência. A aparência física, assim, você quase nem impressionante, percebe. Né? Impressionante, né? De bem cuidado, aquela coisa. Você não sente aquele impacto, como mudou 20 anos. 20 anos. No filme a gente não tem essa sensação. Mas assim, até mesmo pela questão da essência do personagem, né? É claro que eu esperava que a Andy ela tivesse um pouquinho mais bem estruturada. Mais firme, né? Se sentir mais segura. Mais estruturada até na carreira, né? Mas ela começa o filme tendo uma surpresa, que tinha sido demitida, e aí o filme se desenrola nisso. E não só ela, né? Uma equipe de profissionais do jornalismo sendo demitida por causa da questão, inclusive, que é muito comentada, que é até que ponto a IA
vai tomar o espaço de muitos profissionais, mas a gente vê que, na verdade, a gente tem que tentar se reinventar, não é mesmo? Isso mesmo. E daí pra frente o filme se desenrola, né? Ela acaba indo para a redação da revista novamente com a Miranda, e aí tem todo um desenrolar aí ao longo do filme. Gente, a Miranda, ela imprime uma figura muito imponente, né? Eu acho que ela é uma personagem que fala por si. Aham. Ela remete, quando ela chega, ela impõe aquela autoridade e aquele impacto assim. E eles até tentaram, né, colocar assim um lado mais assim, mais Humano. sutil nela, uma questão mais humana, porque o primeiro, ela é realmente uma mulher intocável. Isso. Eu acho que o que caracteriza mais a Miranda é essa atmosfera que ela envolve de essa pessoa inacessível, sabe? Assim, cria esse mistério, esse empoderamento. E eu gosto muito de uma análise que eu vi sobre o filme, fazendo uma comparação entre o palco e o colo. Até que ponto esse empoderamento feminino, esse sucesso na carreira, né, essa vida profissional bem sucedida, até que ponto isso consegue ficar equilibrado com o colo, com a vida pessoal, né? Inclusive, você prestou atenção naquele detalhe quando ela pede para poder, não sei se você se lembra, se recorda, que chamou muita atenção, quando na primeira versão, porque eles passaram a primeira versão de antes de ser colocado no cinema. Uhum. Com relação aos filhos, né? O Sim. marido, ninguém imagina, mas ela foi largada pelo marido, salvo engano. As filhas, ela não tinha tempo para dar essa atenção, esse colo afetivo para as filhas, e ela pede a Anne para poder arrumar um livro, a primeira edição, que não estava nem das bancas. Então, teve que fazer aquele corre, ela querendo mostrar serviço, ela que estava fazendo, era uma estagiária de jornalismo na redação da revista, ela que tinha que, inclusive, atender essa expectativa da Miranda. Então, assim, na primeira edição, impacta, na segunda, a gente tem uma expectativa e surpreende a gente, muito embora muitos críticos tenham feito várias observações, mas muito mais positiva do que negativa. Sobrepõe. Você concorda com isso? Concordo. Mas, assim, o que eu mais gosto no filme é como a personagem da Anne Hathaway, né, a Andy, é como ela mesmo imersa nessa atmosfera, nesse mundo fashion, de ego, de pressão, de competição, né? É um mundo ácido. Como ela se mantém humana e fiel e emotiva e muito sincera às suas emoções. E eu acho também, né? Isso muito interessante, né? Eu acho que traz um recado para muita gente. Exatamente. Essa figura que ela imprime nessa versão. Exato. Como que o lado humano tem sempre que sobressair. Isso. A humanidade tem que prevalecer nos detalhes. Agora, politicamente correto, exposição ou mudança cultural? Então, a Miranda, ela está sendo o tempo todo durante o filme cutucada ali pela secretária dela, porque agora ela tem que prestar contas ao RH, né? O politicamente correto, ele tem um papel muito forte no filme, porque antes o que podia ser dito, agora já não pode mais, né? Todo mundo tem lugar de voz, tem lugar de fala. Então, hoje, você ser cancelado é muito mais fácil do que antigamente, lá em 2006. Então, o filme retrata muito forte isso, o podar as palavras, né, o tomar cuidado com o que vai ser dito, com o que vai ser exposto. E eles focaram muito nisso, até nessa questão de ela começar a dançar conforme a música, para que ela não fosse demitida, para que ela não perdesse o emprego também, né? E sobreviver. E olha que o destino faz com que ela, de repente, no dia que ela ia ser, inclusive, colocada num patamar ainda maior, né, dentro da empresa, o chefão falece naquela cena icônica também, nessa segunda versão. Isso Agora mesmo. vamos à questão fashion. E aí, Ana, a acidez e a intensidade do universo fashion prevaleceu? O que você achou? Então, o filme, eu acho que
ele quer mostrar muito esse novo mundo, né? Da velocidade como tudo se transforma, de como elas estão perdendo o papel, de como as revistas estão saindo de cena mesmo, e como que esse mundo tecnológico está tomando conta daquilo ali. Né? Então elas tentam o tempo todo fazer com, não uma reversão disso, mas amenizar tudo isso, né? E eu acho assim que as personagens, elas vivem aquilo ali tudo muito intenso, o universo da moda é muito intenso, né? As semanas de moda é um grande espetáculo, né, Ale? A gente fica até assim empolgada assistindo os desfiles, muita roupa bonita, muita referência bonita, mas ao mesmo tempo vendo tudo que elas estão passando ali por trás, né, das cortinas, né? Então eu acho que o filme foca muito nisso também. Inclusive, eu acho que a mensagem principal do filme é ela focar no quão importante é o trabalho do ser humano para assim permanecer aí ao longo dos tempos, né? Para o que é feito pelo ser humano, para ele ser consolidado mesmo com a tecnologia sobressaindo. Então eu acho que a mensagem principal é essa. E conta uma coisa aqui sobre a questão da Andy, a perda da sensibilidade. O que você me fala sobre? Então, a Andy, na verdade, ela consegue se manter muito fiel à essência dela ao longo do filme todo. todo. Eu acho bem assim, interessante, como a gente ressaltou. Só que ela vive aquela atmosfera, né? Então, isso a gente vai percebendo até pelo próprio figurino, né? Ela chega de uma forma, tanto no filme 1 como no filme 2, ela chega de uma forma, vestida de uma forma e vai, né, se embelezando ao longo do filme, vai mudando o look, o figurino, vai ficando mais fashion, mais ousada, e tudo isso eu acho que mostra o crescimento da personagem, né? Ela aparece inicialmente de uma forma mais recatada, e ao longo do filme ela vai se expondo mais, vai se... qual a palavra que eu posso usar? Ela vai florescendo mais, né? E esse florescer é importante para a vida da gente, né? Exato. A gente vive a vida e nunca podemos perder esse coração aberto para estar florescendo para a vida. Eu acho super importante. Gente, tem uma cena da Itália que traz uma reflexão sobre um legado interessante. Você prestou atenção nisso? Com certeza eu acho que você tem algo a dizer sobre. É a minha cena preferida. Ela no jantar, né? Tem a Santa Ceia, o quadro da Santa Ceia de fundo. Eles estão no monumento histórico, está acontecendo a Semana de Moda lá na Itália. E ela está ali debatendo com o futuro dono da revista quais serão os próximos passos, os próximos planos. E como ele assim, o personagem é muito imediatista, tudo pode ser de qualquer jeito, o dinheiro resolve tudo, né? Então, assim, o quanto a tecnologia deixa tudo muito banalizado. Eu acho que a fala e o olhar dela naquela cena, onde ela olha para ele assim, meu Deus, ele não sabe do que está falando, sabe? Eu acho que aquilo ali foi, assim, resumiu o filme no geral, porque para você de casa que assim talvez tenha chegado agora, nós estamos falando da segunda versão do Diabo Veste Prada, ou seja, o Diabo Veste Prada 2, e a gente está tentando aqui fazer esse bate-papo, esse contraponto, porque Ana, enquanto estilista, e também gosta de falar sobre conceitos, para ser estilista, não é só você saber lidar com os tecidos, o corte, tem todo um estudo para poder fazer aquela obra de arte emergir, não é mesmo, Ana? Isso mesmo. E um dos legados, né, do filme é exatamente esse, porque a moda não é só futilidade, não é só o look, só a passarela, é cultura, é identidade. A moda, ela gera uma economia absurda no mundo, então é política, é economia, tudo que envolve a questão cultural hoje em dia.
Agora, gente, teve um momento lá que eu achei super interessante, que é a questão da união feminina e a humanidade, né? Que a gente tocou com relação a uma das protagonistas também do filme, que é a Amy, né? Mas que Ana também aborda bastante, que aquele eu humano que ela deixou prevalecer, né? Que ela tem o lado dela, coração fica forte. Miranda passa aquela coisa mais do diabo mesmo, aquela pessoa Austera, mais austera, né? E já a outra faz o contraponto, deixa o coração falar mais alto. Mas esse conjunto de obra fez uma obra ainda maior. Exato. Você concorda comigo? Isso. No fim de tudo, obra, na verdade, eu acho que o filme se baseia na união feminina e nesse empoderamento feminino, porque além delas, né, ali no café no final, ela voltar a falar com a melhor amiga do filme, elas se unem, né, para dar a grande reviravolta ali na compra da revista e quem iria assumir a direção. Então foram, né, mulheres se unindo para um bem comum, né? Para manter um legado, para manter uma história. Isso mesmo. Nossa, tá vendo? A gente tem harmonia com os pensamentos, Isso Ana. mesmo. Gente, aquele momento foi muito incrível, né? Pensa que, de repente, o pai falece, o filho toma conta, mas ele tem todo um estilo diferente do pai. Ele é puro o pai sintético. Também era um estilo de homem, o filho tinha um conceito totalmente diferente do pai e para ele não tinha significado como pai a questão de manter aquele projeto. Ele queria vender e abster daquele projeto, né? Isso. Mas aí o que acontece? Toda essa força da mulher conseguiu, a força da mulher no sentido do propósito, do conceito que traz tudo que foi vivido durante anos através daquele contexto, a magia daquele contexto todo prevaleceu com a união dessas mulheres. Exatamente. Ana, o tempo nosso está se exaurindo, eu queria finalizar, mas eu queria que você dasse aquele recado para o pessoal de casa, inclusive dando aquela dica. Mas, antes de tudo, o que você achou da fotografia do filme? Eu achei ótima. Eu sou apaixonada com cinema, né? Então eu reparo de tudo. Eu amei a fotografia, eu amei o roteiro. Tem gente falando que o roteiro ficou atropelando muita coisa, muita cena, muita história, mas eu achei o filme dinâmico, eu achei o filme muito bem construído, as falas com sarcasmos assim, no ponto, e eu acho que o cenário, tudo ali foi tudo muito bem pensado. Então, com relação às vestimentas, os looks, né? Com relação a isso, eu acho que você aprovou. Eu gosto muito. Tem aquele vestido vermelho, como era o mesmo tecido que você falou, que logo de início ela jogou lá o nome do tecido, ao assistir o filme, ela já falou, tal. A Lê, esse aqui é um tafetá de seda pura. Tafetá de seda pura, gente, imagina. Talvez você tem um parecidíssimo no ateliê, tá? E olha lá pra você ver, tá vendo? Pode ir lá no ateliê. Gente, no início foi assim, incrível. Nós sentamos. Aí a Ana já jogou assim, né, naquele movimento, gente, que pra gente era emocionante. Ana jogou tafetá de seda pura. É porque para mim é um grande espetáculo, né? Parece que é tudo um circo muito bem orquestrado. Então a gente fica empolgada, fica emocionada, a gente se sente com mais vontade de estudar sobre o assunto. Eu acho que impacta positivamente na vida de muita gente a moda por conta disso, porque faz a gente querer correr atrás, se interessar, pesquisar sobre. E moda, gente, não é só futilidade. Moda é uma construção de muitas outras coisas, de cultura, de economia, de política. Então, você que se interessa por isso, vai a fundo, né? Pois é, e a você aí de casa, espero que tenha gostado desse bate-papo, de Veste Prata 2, inclusive, veio mexer ainda com a questão pessoal, que é a questão do jornalismo, porque o jornalismo, gente, é uma coisa que a gente tem que ter muito amor, sabe? E eu penso que, independente de toda essa tecnologia, da inteligência artificial, existe uma coisa que ninguém tira do outro, que é ninguém é Alessandra, ninguém é Ana, ninguém é Rafael, ninguém é Felipe, cada um de nós somos nós. Não existe inteligência
artificial que replica isso. Existe um mecanismo que nos ajuda, mas não substitui 100%. Esse é o nosso recado do Ponto G, com muito carinho para você aí de casa.